Olá, querido professor e professora que nos assistem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula nossa da Escola Bíblica Dominical. Estamos tratando sobre a espiritualidade cristã no século XXI e a cada tema que está sendo abordado, nós estamos percebendo a importância de vivermos uma espiritualidade bíblica, uma espiritualidade que tenha como espelho, como modelo, como padrão a espiritualidade de Cristo Jesus. Lição de hoje, uma pré-aula com dicas e orientações, a lição de número 9, falando sobre as práticas espirituais como formadoras da vida cristã. As práticas espirituais como formadoras da vida cristã. O que nós estaremos abordando nessa lição? Você vai tratar sobre a oração, a prática da oração, a prática do jejum e, posterior, estará tratando também sobre a prática do serviço. E é interessante, não é? Porque, perceba, prática da oração e prática do jejum, nós diríamos, ok, é uma prática espiritual, mas a prática do serviço não seria mais algo que não se encaixaria dentro de uma prática espiritual? Nós vamos perceber que não. Ela também faz parte das práticas espirituais da vida do cristão. Então vamos lá, dentro do primeiro tópico, o que você estará abordando e quais são as questões principais para trabalhar aqui. Olha só, a prática da oração. E aí no 1.1, a ideia aqui é que você trabalhe as definições sobre oração. Deixe os seus ouvintes, os seus alunos falarem, porque provavelmente cada um terá uma definição sobre oração, o que é oração, como é oração, e aí por diante. Na nossa lição, nós temos a seguinte definição. Oração é o diálogo entre Deus e o homem. Existem algumas outras definições aí sobre a oração. Uma muito comum que se é falado a oração é um diálogo do filho com o pai. Ok, agora perceba, esta definição sobre a oração, ela é interessante e importante para aqueles que têm um bom relacionamento e diálogo com seus pais. Agora, por exemplo, se você for falar esta definição para uma pessoa que foi abusada ou ofendida sexualmente pelo seu pai, como que ela entenderá a oração? Então nós precisamos ter um cuidado aí sobre as definições que estaremos dando com relação à oração, tá? Seria aí mais objetivo, mais assertivo você trabalhar como um diálogo entre Deus e o homem. Dentro do 1.1, e aí existem algumas outras definições aí sobre comunhão, confissão, contrição, mas a ideia é trabalhar a definição de oração. 1.2, você vai trabalhar o quê? Nós temos cuidado com a oração hipócrita. Pergunte para os seus alunos o que eles entendem por oração hipócrita. Né? E aí é interessante que se leia esse texto de Mateus 6 e 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos, nas praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Faça a seguinte pergunta. As orações públicas, elas são hipócritas? Porque afinal de contas o texto está reprovando a conduta dos fariseus, dos mestres da lei, que oravam em pé nas sinagogas, que escolhiam os melhores lugares, que optavam por locais públicos para então apresentarem a sua vida de oração. Pergunte então se é pecado realizar orações públicas. E se é pecado, nós não devemos orar mais nos púlpitos, não devemos orar publicamente. Então, afinal, o que Jesus está tratando aqui de forma direta? Perceba, Jesus não está condenando a oração pública. O que Jesus, até porque ele vai orar publicamente. Você lembra quando ele chega diante do sepulcro de Lázaro? Ele ora. Na multiplicação dos pães, ele faz uma oração. São orações públicas. Então perceba, o que Jesus está condenando aqui
não é a oração pública, mas é a oração hipócrita. Ou seja, é a oração pública que tem como intenção não falar com o Senhor, mas vender uma imagem de espiritualidade. Aqui está um grande problema. Quando eu faço uso da oração publicamente, não para falar com Deus, não para interceder por alguém, não para clamar ao Senhor, mas eu faço uso da oração pública como um meio, como um caminho, como uma forma de buscar vender uma vida de espiritualidade, de santidade e aí por diante. Então esse tipo de oração é condenada pelo Senhor Jesus. Aí perceba que no 1.3 ele vai falar sobre a oração em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Perceba só que interessante esta questão. Por quê? Porque nós temos a compreensão e algumas leituras são realizadas de que a oração em secreto aqui é exatamente quando você se priva em uma casa, vai para um cômodo e ali você tem o seu cômodo da oração, o quartinho da oração e ninguém entra ali sem a sua permissão. Então isto é a oração secreta de Mateus 6,6. E aí alguns até afirmam, diferentemente de Mateus 6,5, do hipócrita que procura um local público, Mateus 6,6 é a procura de um lugar privado. Mas veja, se em Mateus 6,5, sobre a oração do hipócrita, o problema não é o público, o local, a oração secreta de Mateus 6,6, a questão também não é o local secreto. Ó, há uma semelhança, uma similaridade aqui na hermenêutica. Porque, veja bem, o problema de orar publicamente não é o local público. É a intenção do coração tentando ostentar aquilo que não é. Não é o adjetivo, mas o incentivo de orar no privado não é o local privado. Não é o local privado. Por quê? O que Jesus está incentivando aqui é exatamente a oração sincera. Por quê? Quando você está sozinho, na sua casa ou em qualquer outro ambiente, mas apenas você, e você tem a consciência que ninguém está te vendo, ninguém está te observando, ninguém está te filmando, então a partir disto você age como de fato você é. Você realmente passa a ser quem você é. Então, quando Jesus fala sobre entrar no quarto, fechar a porta, ele não está falando aqui literalmente, mas ele está falando de uma oração sincera. Uma oração onde você retira as máscaras, você retira a fachada e você expõe-se completamente para o Senhor, porque afinal de contas, o Senhor é aquele que nos vê completamente. Deus não é impressionado por palavras. Ele contempla e conhece o nosso coração. E por fim, no 1.4, cuidado com as vãs repetições. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Há um grande problema quando acredita-se que a quantidade de horas será o crivo necessário para que Deus responda às nossas orações. Então perceba, voltamos aqui a uma questão. O problema não é você orar 5 horas todos os dias. Não é problema isso. O grande problema é você acreditar que Deus só irá te responder porque você está orando 5 horas por dia. Esse é o grande problema. Então veja, existem relatos nas Escrituras de pessoas que oraram, que clamaram durante anos para que o Senhor o atendesse. Abraão tem uma espera de 25 anos e você não acha que ele não orou, que ele não clamou ao Senhor? Em contrapartida, você tem um Elias que faz uma oração curtíssima e Deus responde com fogo imediatamente. Então perceba que aqui nós estamos falando do quê?
O problema não é você passar horas em oração, pelo contrário, incentivo a isso, incentive seus alunos a isso. Mas lembre-os que Deus nos atenderá, não é pelos nossos esforços, mas é pela sua bondade e pela sua graça. Ok? Fechando esse primeiro tópico, nós entramos no segundo tópico, falando sobre a prática do jejum. O que é importante você abordar aqui? Primeiro, 2.1, o jejum segundo as Escrituras Sagradas. E aí você vai primeiro destacar o que é o jejum. O jejum é a abstenção de comidas e de bebidas para um propósito espiritual. Tá? Então é importante você destacar isso. E aí nós temos aqui o quê? Nós temos 3 modelos de jejum. Primeiro modelo, praticado por Jesus, por exemplo, um modelo parcial. Lucas 4 narra que Jesus estava em jejum. Lembra, no período da tentação, Jesus ele sentiu fome, mas não sentiu sede. Isso dá-nos a compreensão de que Jesus estava neste jejum tomando água, porém não estava se alimentando. Jejum parcial. Existe o segundo tipo de jejum, que é o jejum absoluto. Paulo, por exemplo, quando teve aquela experiência incrível com Cristo, ele fica ali mais ou menos 3 dias sem comer e sem beber. Jejum absoluto. E nós temos, por fim, o que é conhecido como jejum sobrenatural. Esse jejum ele não é aconselhado que cristão nenhum faça, a menos que o Senhor, de forma muito direta e clara, fale com essa pessoa. Você tem o exemplo de Moisés, Deuteronômios 9, quando ele sobe até o monte e ele fica ali 40 dias e 40 noites, sem se alimentar e sem tomar água, e o Senhor está sustentando. Porque a gente compreende pela biologia que é impossível alguém ficar 40 dias e 40 noites sem se alimentar e sem tomar nada de líquido e permanecer vivo. Moisés permaneceu. Então, por quê? Porque Deus o sustentou. Então, inicie fazendo essa definição sobre o que é jejum. No 2.2, há aqui uma questão importante, o jejum particular e público. A gente volta à questão da oração novamente, mas agora aplicado ao jejum. Existem algumas guerras que às vezes são levantadas nas mídias, discussões. O jejum público não é permitido, só o jejum particular. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 16, condena o jejum público. Perceba aqui, nós temos nas Escrituras personagens que realizaram jejuns públicos e jejuns particulares. E o Senhor os atendeu a todos. Então é importante nós percebermos essa verdade. Você deve cometer e deve praticar o seu jejum particular. Mas não se esqueça que Esther, em um momento de desafio, de grande temor que veio sobre ela e o seu povo, sobre a ameaça iminente de morte, Esther convoca os judeus para um período de jejum. E Deus os ouve e os atende. Então, gente, seja jejum público ou jejum particular, nós temos sim respaldo bíblico. O condenável é jejuns públicos no sentido ou com a intenção de ostentar. Então, isto é condenado pelo Senhor. Mas agora, um jejum de conclamação nacional, ou local, ou de uma igreja específica, com intenções corretas, não é pecado. Nós temos o respaldo bíblico para isso. 2.3. O que é o jejum? E aí, perceba só o que o comentarista vai trazer. O jejum é exatamente um período em que você estará trocando o seu alimento físico para estar se alimentando espiritualmente do Senhor. É você estar a sós com Deus. É você consagrar aquele período da sua vida, aquele período que você estaria alimentando a sua carne, você estaria cuidando, alimentando o seu corpo e estando com outras pessoas, você agora estará abstendo-se desses alimentos para estar a sós com o Senhor. Olha só, o jejum fortalece seu relacionamento com Deus, torna-o fortalecido para vencer as áreas fracas da sua vida. Não existe pecado que não seja vencido com oração e jejum. John Wesley vai falar o seguinte:
que o jejum seja feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente nele. Que a intenção aqui seja esta, e unicamente esta, glorificar o Pai que está nos céus. Então o jejum, ele não é primariamente para mim, para que eu alcance coisas. O jejum como via primária é exatamente estar com o Senhor e glorificá-lo. Oferecer um tempo da minha vida para o Senhor. Todas as demais coisas são vias secundárias. E por fim, não despreze o jejum. Aqui é importante você citar, e na lição há inúmeros casos, homens e mulheres, sejam aqueles que possuem relatos bíblicos, como aqueles que não estão nos anais das Escrituras, mas que fizeram uso do jejum. Pessoas que praticaram esta ação e receberam dádivas, vitórias do Senhor. Homens e mulheres que venceram, que romperam barreiras através da prática do jejum. Então, incentive os seus alunos a jejuarem. E por fim, nós chegamos no terceiro ponto, terceiro tópico, falando sobre o serviço cristão. Serviço cristão é uma prática espiritual tanto quanto oração e jejum. Se eu somente orar e jejuar, mas o serviço cristão não fazer parte da minha vida, eu estou com deficiências. Dentro desta área, o que nós precisamos trabalhar? 3.1 e 3.2. Existem aqui duas definições, entendendo o serviço cristão e uma tarefa de todos. Primeiro, gente, olha que incrível essa fala que nós temos do Richard Foster no livro Celebração da Disciplina. Assim como a cruz é o símbolo da submissão, a toalha é o símbolo do serviço. E aí a questão que deve ser levantada na sua sala é: todos foram chamados para servir? Ou será que alguns foram alcançados pelo Senhor simplesmente para adentrarem os nossos templos e posterior saírem dos nossos templos e voltarem para as suas vidas e não realizarem nada para o Senhor? O jejum é para todos? Então pergunte, indague, questione os seus alunos, ouça-os sobre esta questão e aí trabalhe a realidade que o serviço cristão, ele não é uma tarefa específica de um grupo específico. O serviço cristão não está apenas para um grupo de pessoas, para um grupo de irmãos, para pessoas de uma classe social apenas. Não! O serviço cristão é para todos aqueles que foram chamados e alcançados por Cristo Jesus. Então esta é uma compreensão que nós precisamos ter de maneira muito clara em nossa mente e em nossos corações. A realidade que todo aquele que foi chamado pelo Senhor, a graça o convence de tal maneira que não há outra alternativa a não ser servir com alegria e com gratidão. E por fim você pode finalizar abordando 3.3, os tipos de servo. E aí, gente, olha só, esta pessoa pode servir como um empregado. Como o empregado serve? Ele trabalha apenas para manter o seu emprego, ok? Mas segunda-feira ele não gosta, o que ele gosta é de sexta. Você pode trabalhar como empregado, escolhendo serviços. Ou você pode trabalhar como um mercenário. Como o mercenário trabalha? Visando apenas o lucro terreno. Ele faz com base naquilo que ele pode ganhar, com base naquilo que ele pode retirar de lucro para si mesmo. Ou nós podemos trabalhar como filho. E o filho é aquele que trabalha por e com prazer. Ele trabalha com e por prazer porque ele entende o que o seu pai fez para ele, e o seu trabalho não é convencimento, o seu trabalho não é obras de meritocracia. O seu trabalho é uma demonstração de gratidão ao Senhor. Então é exatamente isto o chamado das Escrituras para nós. Servirmos, mas servirmos com alegria, com fidelidade e sermos achados servos bons e fiéis. Querido professor, para você finalizar essa lição, é indispensável
que você chame os seus alunos para a prática destas disciplinas espirituais. Então, leve-os a firmarem um compromisso. Peça a eles, olha, quantos aqui, qual é o seu período de oração por dia? Seu período de jejum no mês e a sua vida de serviço. Você está contente com isso? Faça essa primeira pergunta a ele. Você está contente? Segundo, o que você pode fazer para melhorar isso? Então, desafio para acrescentar o período de oração ou estabelecer um período fixo, para ter um período de consagração, de jejum e para servir no reino de Deus. Fazendo isso, você estará contribuindo para o reino de Deus. Espero que esta aula tenha sido proveitosa para você. Que Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro.